Hoje eu vou falar um assunto assim, ligado, mas um pouquinho diferente, que normalmente eu mostro coisas assim, né, diretamente sobre a cultura, né, plantio, preparo, adubação, tratos culturais, tempo que demorou, o ciclo completo da planta. Hoje eu vou falar duas coisas que é importante, que às vezes as pessoas, por exemplo, assistem o meu vídeo, né, ou mesmo sem ver meu vídeo, mas assim, pensam em plantar, e começa com algumas coisas assim, digamos, erradas em termos de clima, né? Então é sobre isso que eu vou falar. Bom, então para facilitar o entendimento, né? Embora aqui a estação tem outono, inverno, primavera e verão, eu vou dividir como inverno e verão para facilitar, né? Para não ficar tão fragmentado. Uma das coisas, quando a gente pensa em plantar, muitas vezes o pessoal não presta atenção nisso, mas a questão da semente, que normalmente traz indicação, ou se não tiver com semente essa indicação, tem que ter um pouco de bom senso, no caso, ou conhecimento, que aquela cultura, em determinadas situações de clima, inverno, verão, ela não vai bem, né? Então, se der um exemplo, uma coisa assim bem claro, é fruta, né? Então, você vai plantar fruta de verão, né, de lugar quente, lugar frio, ele não vai. Assim que você pegar uma fruta de lugar frio e plantar em lugar quente, ele não vai, né? Então a fruta nesse sentido é bem mais radical. A verdura tem um ciclo rápido, às vezes consegue ajeitar. Mas assim, uma recomendação base é seguir exatamente aquela cultura, né? Normalmente é verduras e hortaliças, nesse caso que eu estou comentando, de seguir exatamente a estação correta. Agora, quando a gente fala isso aí, muita gente pode ver, né? Falar, mas aí tem uma maneira de solucionar, você faz estufa, sombrite, né? Então isso aí, eu não estou falando assim de resolver em termos estruturais. Resolve em parte, não resolve 100% não, né? Então não estou falando em montar estrutura, estou falando realmente tá assim, adequando de acordo com o clima, estação do ano. Quando fala também, né, aproveitando, quando a gente fala estufa ou sombrite, né? Muita gente confunde, às vezes vê aquela armação por cima com tela, né? Na verdade vê sombrite, o pessoal chama de estufa, né? Então é diferente. O sombrite, o nome já disse, elas são umas malhas de tela fininha que tem sombra, né? De 10, 15, 30, 40, 50%, né? Então de acordo com que se precisa, a intensidade do sol que tem um sombrite que deixa passar a quantidade de sol e a quantidade de sombra que faz. Então, coloca lá sombrite tantos por cento, né, 30%, que ele retém 30% do sol. É assim que funciona. A estufa é aquele de plástico, né, plástico tampado em cima. Lógico que você pode completar com tela na lateral, um monte de coisa, né? É para cobertura em cima. Agora, muita gente confunde. Eu já vi pessoa no lugar quente, não sei onde é que viu, né, ou entendeu errado, montar a estufa para plantar horta em lugar que tem 35 graus, 40 graus de temperatura. Bom, o nome já diz estufa, então vai torrar um pouquinho mais, né, porque a planta não vai aguentar aquele calor todo, né? Então, na realidade, são diferentes, estufa e sombrite. Então, a estufa, a grossa maneira dizendo, é para segurar o excesso de, por exemplo, frio e excesso de chuva, né? O sombrite, ele é exclusivamente, pode evitar um pouco de granizo, essas coisas, mas assim, é para fazer sombra. Então, são essas diferenças. Agora, na mesma estrutura, pode ter estufa e sombrite? Pode. Então, você faz estufa normal e faz gradeamento, um segundo andar, digamos assim, né? Que você faz plataforma de sombrite, mas tem que ser móvel, né? A parte do sombrite tem que ser móvel, que em determinada época do ano você tem que retirar e colocar de volta. E na lateral, obviamente, né, para quem queira assim controlar o inseto, pode ser colocado tela de proteção para inseto não entrar, né? Então, são várias situações desse tipo. Ou, se tem um frio intenso, né, às vezes aquele frio de lateral frio muito forte, você coloca plástico também, mas tem que ser plástico também que você, igual uma cortina, sobe e desce, né, porque em determinados momentos do ano ele vai estar quente. Aí o que acontece? Quando você planta, né, por exemplo, verduras e hortaliças na época quente de verão, a folhagem já sofre com sol quente e sofre com pancada de chuva. Então, pancada de chuva estraga a folhagem propriamente dito, quebra, fura, às vezes cai granizo, estraga um pouquinho mais, né? E aquele sol, então as folhas ficam pequenas, não fica aquela, fica pequeno e fica duras, né? Então, acaba num, e mesma coisa a hortaliça, né? Então, ele sofre com esse excesso de pancada de chuva. Então, nesse período, esse tipo de cultura, ele é mais indicado para um clima mais ameno,
né? Então, por exemplo, onde eu estou aqui em São Paulo, capital, próximo, né, região metropolitana. Então, o que acontece? Aqui, na época de outono, inverno, desde que o inverno não seja muito rigoroso, e começo de primavera, nesses 3 meses, pode dizer, esses produtos vai muito bem. E assim, dentro desse meu exemplo, o que eu faço? Eu faço assim basicamente 2 tipos de plantio nesses períodos do ano, né? Então, agora, por exemplo, eu estou no período de verão, então eu não planto coisas que eu tenho que ficar coisa sensível à pancada de chuva e sol. Eu planto, digamos, coisa mais de arbusto, né? Então, aquilo que se planta uma única vez, raiz fixa, e sai a produção normal. Então, na verdade, são plantas que, traduzindo, ele até gosta de sol. Agora, chuva demais, pancada forte, praticamente nenhuma planta gosta, né? Mas assim, às vezes chove muito, o pessoal fala, as plantas estão gostando. Não, tem um limite disso aí. Dependendo, começa a cair folha, aumenta muitas doenças, né? E falando em doença, época de calor, também tem esse detalhe, né? Prolifera muito ataque de inseto e fungo. Então, o fungo, esse tempo abafado, quente e úmido, ele adora esse clima, né? Então, são outros detalhes que prejudicam. Se a pessoa já sabe, já tem essa noção, né, o que está causando, não tem problema. Agora, quando a pessoa ainda está, digamos, fazendo por lazer, ou está plantando a primeira vez, eu vou plantar ervilha de vagem em lugar quente, provavelmente não vai ter muito sucesso. Aí o que acontece? A planta fica feio. A primeira desconfiança que você tem é que está faltando tratos culturais, né? A folhagem fica feia, você pensa, poxa, está faltando algum nutriente. E às vezes não é questão do clima. Sem dizer, né, que eu mostro sempre a questão de calagem, tratos culturais na terra, adubação, tá? Então, isso aí já é uma quebra-cabeça. Então, isso aí é uma coisa que tem que tomar cuidado. E outra coisa que até foge um pouquinho, mas também faz parte do assunto, que a pessoa às vezes começa errado e não sabe, né? Essa questão de utilizar semente própria. Então, se é uma cultura que você não encontra semente de jeito nenhum, aí não tem jeito. Mas se puder comprar, a semente certificada sempre oferece melhor qualidade. Então, às vezes você planta uma semente que não é certificada e a planta não vai bem, você fica pensando por que não está dando bem, às vezes o problema está na origem da semente. Então, essas coisas, começando pelo clima, se eu ficar abordando o assunto, ele vai alastrando, né? Alastrando, assim, acaba entrando muito outros assuntos. Mas a primeira coisa, o beabá, é escolher cultura de acordo com tempo. Se está frio ou calor, que tipo de cultura que é. Tem um detalhe, né? Às vezes uma pessoa que mora no sul, sudeste, ou nordeste, ou norte, quer plantar determinada coisa que viu como novidade. Você só vai descobrir se vai dar certo ou não plantando uma vez. Então, é o que eu faço aqui, tanto com frutífera, legume, verdura. Às vezes tem coisas que não é bem da época, mas eu planto. Porque se você não plantar, você não fica sabendo nunca. Porque às vezes, como tem gama de produto muito grande, às vezes ela consegue se adaptar e produzir. Então, isso aí é o famoso ter um pouco de bom senso, não precisa ser assim 880, né? Às vezes no intervalo tem uma maneira de resolver também, ou testar pelo menos. Se não testar, você não fica sabendo. Tanto é que quando a gente muda de região para plantio comercialmente, sempre a gente acaba fazendo uma estação experimental, plantando em pequena quantidade, para ver se ele vai bem, antes de investir pesado em plantio, preparo, porque senão você perde muito, né? Então, essas coisas é questão de bom senso, tem que ser utilizado. Outra coisa também, eu falei em determinado momento, questão de doença, fungo, né? Regiões novas para aquela cultura, né? Então, eu vou dar um exemplo, eu vou inventar um nome, eu vou plantar tomate lá em Rondônia, vai. Um exemplo, pode ser Goiás, pode ser... Goiás não, Goiás já tem muito plantio. Quando você sai de uma região tradicional e vai para um lugar assim, novo, normalmente a incidência de doença, por exemplo, o fungo, ele é menor, né? Então, você tem que testar também. Agora, quando você está numa região já velha, né, que tem doença, tudo quanto é tipo rodando, por exemplo, em fungo ou inseto, se você, um exemplo, tomate gosta de verão, período quente, mas se eu antecipar o plantio, digamos, no finalzinho de inverno, para pegar a primavera, que ainda aqui não esquentou tanto, antes de entrar no verão, eu faço, digamos, 70%, 80% da colheita, né? Não digo 100%, às vezes você consegue sair fora, né, dos fungos, das viroses, né, e outras doenças também em inseto.
Então, às vezes você consegue sair. Mas também essa história que eu falei, você só consegue descobrir testando. Eu faço isso com abobrinha, eu faço isso com tomate, né? E mais algumas culturas que não lembro agora de cor. Eu, às vezes, antecipo ou atraso o plantio justamente para pegar um período que eu tenho menos de incidência. Aí tem outra história, né? Se você usar defensivo químico, embora que eu particularmente, de uma certa forma, até sou contra, né? Mas você tem que ter o bom senso. Mas, se você usa produto só natural, essa dificuldade, esse detalhe de ajustar é maior ainda. Mas não vou estender muito o assunto, acho que para quem sabe não tem problema nenhum, mas para quem não sabe, acho que serve como alguma dica.